Eu vou explicar o passo a passo de como ferir a pressão arterial. A gente vai começar utilizando dois instrumentos, que é o estetoscópio, que é esse instrumento aqui, e o esfigmomanômetro, que é esse instrumento aqui. A gente pode observar que nele a gente vai ter a nossa braçadeira, o nosso manguito, e aqui é onde a gente vai conseguir identificar o valor da nossa pressão sistólica e da nossa pressão diastólica. A gente vai começar fazendo a inserção da braçadeira acima da nossa fossa antecubital, que é aqui. A nossa fossa antecubital é aqui, a gente vai fazer a inserção da braçadeira bem aqui. Feito isso, a gente vai fazer a identificação da nossa pulsação na artéria radial, que é bem aqui no pulso. A gente vai usar os dedos mesmo. E depois de identificar a pulsação, a gente vai inflar o manguito até a gente sentir que a nossa pulsação foi cessada. E daí a gente vai ter um valor. Então a gente vai tirar todo o ar da braçadeira e vamos inflar o manguito novamente, um valor acima do que a gente tinha identificado. Então depois a gente vai fazer a inserção do estetoscópio. A gente vai fazer a inserção do estetoscópio na nossa artéria braquial. A gente vai escutando, a nossa pulsação na artéria braquial. A gente vai inflar o manguito novamente, pelo menos 20 milímetros de mercúrio acima do valor que a gente tinha identificado na manobra anterior. Então, a gente vai tirar o ar de uma forma delicada. Quando a gente estiver tirando o ar de uma forma delicada, a gente vai escutar a nossa primeira pulsação. E é aí que a gente vai conseguir identificar o valor da nossa pressão sistólica. Então a gente vai continuar tirando o ar de uma forma delicada. E depois que a gente sentir que a nossa pulsação, a gente escutar que a nossa pulsação ela parou, é onde a gente vai conseguir identificar o valor da nossa pressão diastólica. E aí a gente vai ter um valor exato, da pressão arterial do paciente. Realizar agora a aferição da pressão arterial do paciente. Já posicionei o esfigmomanômetro no local da artéria braquial e já conferi o pulso da paciente. Marquei onde parou, esvaziei. E agora eu vou 20 a mais de onde eu parei. Consegui verificar que a pressão da paciente está 130/60. Sobre o passo a passo da frequência respiratória, que é basicamente o número de vezes que a pessoa respira por minuto. Onde nós observamos a expansibilidade, a retração da parede torácica e abdominal. Para isso, nós só usamos um relógio, um cronômetro. Nós não devemos contar ao paciente sobre o procedimento, porque inconscientemente pode alterar o padrão respiratório. Enquanto o paciente está em decúbito dorsal, nós observamos os ciclos respiratórios, enquanto alguém da dupla ou auxiliar marca 1 minuto inteiro no relógio. E assim nós temos a frequência respiratória do paciente. Então, como a gente explicou anteriormente, eu vou avaliar a frequência respiratória dela. Eu vou ver em 1 minuto quanto ela teve de inspiração e expiração. Passando-se 1 minuto, ela teve 16 RPM.
eu vou falar sobre a pulsação. A pulsação é o fluxo sanguíneo corpóreo que está associado com os batimentos cardíacos. A pulsação ela pode ser feita pela artéria radial, pela artéria braquial, pela artéria carótida e pela temporal. Normalmente nós utilizamos mais a artéria radial, porque é de fácil acesso e é a mais utilizada, e nós aferimos essa pulsação com o dedo indicador e o dedo médio, com o apoio do dedo polegar na artéria radial, conferindo os batimentos por minuto. A pulsação deve ser de 60 a 90 batimentos por minuto em adultos. Para vocês como aferir a pulsação do paciente. E o que é a pulsação do paciente? É a corrente sanguínea que está ligada diretamente aos batimentos cardíacos do paciente. Lembrando que nós devemos dar início sempre, nos apresentando ao paciente, explicando a ele qual procedimento se trata, explicando a ele que nós estaremos checando seus sinais vitais, nesse caso, aferindo a sua pulsação. E como é feito esse passo a passo? Vou explicar para vocês como aferir a pulsação pela artéria radial. Devemos seguir a artéria radial até no nível do pulso, usar sempre os dois dedos, indicador e dedo do meio, nunca pela ponta dos dedos, sempre pela palma, pressionar levemente na altura do pulso e ir soltando devagar até sentir a pulsação. Ao sentir a pulsação, deve-se iniciar a contagem. Essa contagem deve durar por 1 minuto. Lembrando que é muito importante, ao fazer a aferição dessa pulsação do paciente, levarmos em conta a idade, se o paciente usa algum medicamento e as condições físicas do paciente. Outra coisa, é muito importante nós sabermos diferenciar a normocardia, que é o quê? É quando a pulsação do paciente está normal, a frequência cardíaca está normal. A bradicardia, quando a frequência cardíaca do paciente está abaixo do normal. E a taquicardia, quando a frequência cardíaca do paciente está acima do normal.